Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Grande prazer estar novamente aqui para mais um episódio do João Mendes Entrevista, esse nosso espaço para conversar com gente interessante, conversar com gente que viveu o que você está vivendo e que possa compartilhar experiências que sejam úteis. Hoje eu estou honrado ao dobro aqui por receber a desembargadora Adriana, desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma honra muito grande recebê-la aqui nesse nosso espaço. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, João, a oportunidade de poder conversar um pouquinho aí sobre a nossa trajetória. Legal. Adriana, você me permite chamá-la assim? Sim, claro. A gente quer saber da sua jornada. Como é que foi chegar à magistratura? Sempre foi um sonho ou foi algo que foi acontecendo? E como é que foi a tua história de chegar a se tornar juíza e depois, naturalmente, chegar a desembargadora? Então, foi uma trajetória, claro, desde a faculdade já pensava em concurso público, né? Eu não pensava realmente em advogar, embora tenha advogado pouco tempo, mas já pensando em me qualificar e capacitar para passar no concurso público. Eu ainda não tinha muita clareza de qual o concurso que efetivamente eu gostaria de ficar, né? Eu pensava em fazer para absolutamente todas as carreiras jurídicas. Defensoria, Ministério Público, a magistratura eu não tinha ainda o tempo, porque eu passei, em primeiro lugar, para a Defensoria Pública ali com 22 anos, então eu precisaria ter, no mínimo, 3 anos para ingressar na magistratura, então eu já tinha um impedimento pelo prazo que eu não tinha. Então eu comecei a estudar logo, durante a faculdade, na verdade, eu já comecei a estudar. No 5º período da faculdade, quando estava todo mundo já fazendo seus estágios, eu também fui estagiar, mas já também em defensoria pública. Depois eu fiz um estágio no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e eu já pensava na carreira pública. Então, desde ali, eu já frequentava cursinhos, né? Uhum, Já frequentava os cursinhos da época, uhum. e fazia os estágios, faculdade, e à noite é que eu fazia o cursinho. Nem formada estava ainda. Então, foi um projeto já iniciado bem antes, né? Quando eu me formo na faculdade, isso foi em 93, eu penso, bom, me formei, eu fazia estágio num escritório de advocacia e eu já estudava à noite para concurso público, e o concurso que estava disponível com as inscrições abertas na época era a Defensoria Pública. Mas eu já pensava em fazer a defensoria porque eu já tinha essa questão social muito forte dentro de mim, né? Eu já queria trabalhar na advocacia pública, né, sobretudo em causas sociais, né, a população mais vulnerável. Eu já pensava em atuar no sistema prisional, no âmbito da execução penal, eu já tinha, né, uma veia para trabalhar no âmbito social. Então, pensei, a defensoria pública é a carreira que eu acho que vou me encontrar. Então, eu fiz o primeiro concurso, foi para a defensoria pública, e passei, né? Eu me formei em 93, em fevereiro de 94, eu tinha 4, 5 meses já de formada, foi quando então eu ingressei nos quadros da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito nova, né? E aí já fui atuar no sistema prisional, já fui atuar dentro de unidades prisionais do meu estado, que naquela época já era difícil, já era complicado para uma mulher jovem, né, muito jovem, mas eu queria esse desafio, eu queria atuar no sistema prisional, queria atuar na defesa das pessoas privadas de liberdade. E ali foi uma experiência riquíssima, fiquei na Defensoria Pública durante 2 anos, mas quando fui atuar em outras varas, que não o sistema prisional, eu fui designada para atuar em vara civil, em vara de família, eu tive uma verdadeira noção do que seria o sistema de justiça. Eu falei, olha, eu ainda não estou plenamente satisfeita com a atuação, eu preciso dizer o direito a quem tem. E aí me surge a ideia de prestar para a magistratura.
E eu, a princípio, queria magistratura federal. Eu não queria magistratura estadual. Eu não tinha ainda a pretensão. Eu falei, comecei a forçar o ênfase na época, nesse período da Defensoria Pública. Eu comecei a estudar, fazer o cursinho ênfase, porque o meu foco seria realmente a magistratura federal. Mas eu já tinha o conhecimento da matéria da Justiça Estadual pela Defensoria Pública, porque eu já havia prestado concurso para a Defensoria Pública, já era defensora, já tinha tido contato com órfãos e sucessões, com família, com cível, com execução penal. Então, eu já estava, digamos assim, estudando, né? E eu estudava em todos os momentos. Eu estudava no trajeto para casa, eu estudava no cursinho, eu estudava sábado, estudava domingo, porque eu já estava muito focada em concurso público. Eu falei assim, eu sempre fui muito pragmática, João, sempre fui muito pragmática. E eu pensava assim, deixa eu aproveitar esse momento da minha vida, né? Que eu ainda moro com os pais, que eu ainda não tenho custos com casa e tudo, e vou já me garantir logo na carreira que eu quero. E eu comecei a estudar intensivamente para magistratura no ênfase. E aí, na época, não tinha os cursos online como temos hoje. Os cursos eram presenciais, isso também. E aí eu comecei a fazer também, João, aqueles módulos, né, específicos, tributário, constitucional, administrativo, focados mesmo nesse concurso para a magistratura federal. Eu consigo, então, dentro desse período, passar na primeira prova da magistratura federal, no primeiro concurso. E fui para a específica. Fiz a prova específica, mas eu não tinha 25 anos completos. Eu tinha 24 na época, 24 e uns 10 meses, enfim. Eu não consegui, e nesse mesmo tempo eu fiz magistratura federal e estavam abertas já as inscrições, aí eu já estava com aqueles 3 anos completos, fiz para magistratura estadual. Na magistratura federal, na específica, eu não consegui atingir a pontuação para ir para a prova oral. Na magistratura estadual, eu consigo passar em todas as etapas. E a vida tem dessas coisas. Eu logo passei no primeiro concurso para magistratura estadual e eu tinha acabado de completar 25 anos. Eu fui a juíza mais nova do meu concurso. Isso porque eu já estudava previamente. Eu não, como a defensoria, eu comecei a perceber que eu queria dizer o direito, que às vezes eu tinha que defender quem eu achava que nem, não tinha o direito. Isso, a minha, digamos assim, né, a minha forma de ver a vida, de ver o poder judiciário, de realmente aplicar o direito a quem eu acho que tem o verdadeiro direito, então me fez ir para a magistratura estadual. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque fiquei muito feliz na magistratura estadual, passei aos 25 anos, e falei, bom, agora atingi o que eu queria. Logo aos 25 anos, eu resolvi a minha carreira. E estou nela até então, felicíssima, porque efetivamente eu consegui unir a vontade de estar numa carreira pública e também a questão social, porque eu atuo na defesa, em grande parte, né, é claro, dos direitos das mulheres. Aí fui fazer mestrado, fiz outro mestrado, fiz doutoramento, agora estou indo para o pós-doc em direitos das mulheres. E pesquiso e leciono hoje. Também sou formadora, né, dos novos e novas juízas estaduais e também pela Infam, pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, onde eu faço parte do corpo docente permanente do mestrado do PPGD em Poder Judiciário. Me dediquei a lecionar para juízas e juízes. Isso fez toda a diferença na minha carreira. Hoje, eu concilio a magistratura, a judicância criminal, hoje eu sou desembargadora criminal, fui promovida, vai completar 3 anos, agora em junho, eu tenho 30 anos de carreira.
2, na verdade, porque 2 anos eu fui defensora e 30 anos que eu sou magistrada estadual. E hoje sou professora, leciono em várias escolas judiciais, palestras, conferências, me dedico à academia fortemente, né? Porque a única coisa que nós magistrados, e está na LOMAN, a previsão é lecionar. Então, eu concilio um magistério que eu considero hoje que é muito importante para a minha vida. Eu adoro ser professora, adoro lecionar, e, sobretudo, para jovens juízas e juízes, que eu coordeno 2 grupos de pesquisa, um nacional, que tem juízas do Brasil inteiro, foi onde, inclusive, eu te conheci, né, através de uma jovem indígena que quer e sonha ser juíza, e hoje eu estou também atuando para que meninas quilombolas sejam juízas, para que meninas indígenas sejam juízas, promotoras, defensoras, enfim, o que elas desejarem ser, porque para elas é muito mais difícil pagar um cursinho, se manter, porque eu tive essa oportunidade, meus pais de classe média baixa, mas classe média, meu pai militar, minha mãe do lar, dinheiro pouco, né? Nunca foi dinheiro fácil, sempre levando sanduíche na bolsa, passando muito sacrifício, porque saía cedo para a faculdade, voltava 10, 11, meia-noite, isso com 20, 19, 20, porque eu queria carreira jurídica, né? Judicial, carreira pública, então eu não tinha dinheiro para comer, né, para comer fora. Então, eu levava sanduíche, pegava aquele ônibus lotado, livro na mão, né, e muito ali focada no que eu queria. Eu acho que foco. E uma outra coisa que me ajudou, João, determinação, perseverança, porque não é fácil para uma pessoa muito jovem, com 20, 19, 21, você estudar sábado e domingo por uma coisa que você nem formada é. Eu nem formada era, então fui parar em vários hospitais, porque eu quase não comia, aquela coisa toda, pressão, então eu tinha, volta e meia, eu tinha que ir para o hospital, porque eu realmente passava mal, né, e chegava à noite, 11h30, dormia, e eu tinha que estar 7 horas na faculdade, tinha que estar no estágio, e o outro dia começava. E isso, claro, o corpo sentia na época, mas eu era muito jovem, então eu conseguia manter esse esquema de estudo intenso, porque sem estudo intenso, não é muito difícil passar por uma carreira se você não estuda nas horas vagas. Eu ainda, defensoria, imagina. Eu tinha muitos clientes, né? Eram muitos os assistidos. E eu estudava. Na época, não tinha podcast, como a gente tem hoje, que facilita, né? Mas eu gravava as aulas do ênfase. Uau. Em fita cassete. Uau! Eu gravava e eu, no ônibus para casa, eu ia ouvindo as aulas de direito público, direito administrativo, de processo civil, de penal. Aquilo ia entrando, creio eu, por osmose. Que sábado, domingo, para você ter uma noção, eu ia fazer exercício, porque eu tinha que fazer, o médico meu falou, olha, se você não se exercitar, sua saúde mental, você não vai conseguir, né? E hoje eu tenho um filho que faz concurso público, a primeira dica que eu dou para o meu filho, que também faz concurso público, cuide da saúde mental. Porque você precisa ter saúde física, se alimentar bem, comer bem, fazer exercício físico e cuidar da sua saúde mental, porque senão você não consegue se manter firme nos estudos. Então, eu dou essa dica, né? Estudar bastante e determinação. Eu pensava assim, poxa, se as pessoas conseguem passar, eu não vou ser diferente. Perfeito. Né? Embora as dificuldades, você não vai conseguir, você não conhece ninguém na carreira pública, meu pai é militar, se formou em direito, mas, enfim, pouco advogava, uma causa familiar ou outra, quer dizer, eu não tinha ninguém na família, absolutamente ninguém, que me desse um estágio, que me desse um livro, nada. Meu pai me orientou a estudar, pagava cursinho sem poder,
porque éramos 3 filhas, minha irmã fazia odonto, né, que era uma faculdade cara, morava fora do Rio, tinha que pagar aluguel para minha irmã, e eu não tinha dinheiro, e eu não tinha... Era uma penúria. Não vou dizer para vocês que foi fácil, não, porque meu pai ganhava pouco, e minha mãe não trabalhava. Então, o que eu fazia? Sabe o que eu fazia, João? Eu ia para as bibliotecas do TRF, aqui no Rio, TRF2, ou o Tribunal de Justiça do Rio, e eu ficava lendo acórdãos. Eu estudei muito com base em casos concretos, isso também me ajudou muito. Aprender a fazer sentença concretamente, a partir de um caso concreto. Quer dizer, isso tudo, não só a parte teórica me ajudou, porque se não fosse teoria eu não conseguia fazer, mas eu li acórdãos do STJ, eu li os acórdãos do STF, eu li as decisões judiciais, e com base nessas decisões, eu fui pegando, né, claro, a experiência de escrita. E a defensoria também, vou dizer para você, que foi uma escola para magistratura, porque eu fazia peças e peças, então você acaba tendo muita experiência para isso, né? Então, assim, me facilitou muitíssimo o fato de também, claro, fazer os cursinhos, os cursos, e quem hoje tem a oportunidade de fazer os cursos em EAD, em qualquer lugar do país, em qualquer lugar onde a pessoa esteja, é muito importante a pessoa não desistir, né? Então, desistir, ter firmeza, ter propósito, ter objetivo e fazer um plano também de cuidar da saúde física e mental para poder suportar as pressões que são inerentes, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam trabalhar, e a gente tem que cuidar. E hoje o apelo que eu não tinha na época, que a gente não tinha as questões de redes sociais, o celular a gente nem tinha. Então, o estudo era presencial, era tete a tete, era o professor e a gente em sala de aula. Era muito bom, eu até acho que era muito melhor nesse sentido, né, João? Então, assim, em resumo, é isso que eu tinha para te dizer e dar as dicas aí para colegas que estão pretendendo as carreiras jurídicas. Olha, parabéns pela trajetória, assim, ter vindo de uma família que a conta toda justinha ali, né, e entrar no ônibus no Rio de Janeiro, no calor do Rio de Janeiro, e naquela época os ônibus não tinham ar-condicionado, né, então era uma loucura, né, e ter feito ênfase em outros cursos, enfim. Só uma pergunta, algumas perguntas rápidas, assim, você falou que trabalha muito na formação dos juízes novos, né? Ou seja, aquele que está recém-aprovado e recém-aprovado. E você comentou sobre a importância que foi você ter foco, determinação, perseverança, né? Você deu dicas sobre a questão da saúde mental, que eu bato muito essa tecla, é importantíssima, né? Existe alguma característica ou algumas características que a senhora consegue identificar como uma espécie de padrão nos recém-aprovados? Assim, olha, todos os recém-aprovados, independente da origem, do gênero, da classe econômica, parece que tem ali algumas coisas em comum, né? Isso talvez dê uma luz a mais para quem está querendo passar. Eu acho que é isso que eu comentei, a determinação. Eu vejo a população, assim, os jovens muito focados mesmo. Grande parte deles estudaram muito e vinham de carreiras já anteriores, ou eram assessores, grande parte dos juízes já eram ou assessores ou servidores públicos, né? E conciliavam a carreira, claro, e o estudo. E são pessoas que geralmente querem realmente serem juízes, né? Juízas. Existe esse propósito, essa determinação. Mas tem alguns muito especiais que, assim, que fizeram vários concursos, mais de 10 concursos, e passou naquele que é o 7º, que é o 8º, que é o 10º, para você ver a vontade da pessoa. Eu acho que o concurso público, ele tem esse diferencial, não é só a inteligência que a pessoa precisa ter. Claro, a inteligência
todas e todos temos em alguma medida, né? Mas a vontade mesmo de querer passar naquele concurso e a perseverança. Porque às vezes você está preparado, você vai até a prova oral e você fica. Se você não está com a saúde mental em dia, né? Se você está com alguma questão, você tem uma tendência, muita gente, a desistir do concurso. E não pode desistir. Você tem que aprender no porquê que você não passou ali, aonde você pode melhorar e tentar novamente. Então, isso eu percebo, e percebo essa juventude muito determinada, muito mais até do que na minha época. Hoje eu estou vendo assim também uma amplitude muito maior de concursos. Hoje abri um leque, eu acho, muito maior, né? As redes sociais, a possibilidade de estudar em EAD, isso tem facilitado muito os alunos. Grande parte dessas pessoas que passam na magistratura, elas têm, inclusive, algumas mentorias, né? São pessoas que têm oportunidade de ter pessoas ali orientando o estudo, porque a orientação no estudo faz toda a diferença. Se você sem uma orientação, você pode passar, mas você vai demorar mais. Se você não é um coach, mas uma orientação, uma mentoria, uma pessoa que te oriente, eu acho que isso faz toda a diferença também para a pessoa estudar hoje pontos que são muito relevantes, né, para os concursos. Hoje está caindo, por exemplo, direitos humanos em concurso. Na minha época nem tinha isso. Né? Então, se você puder estudar um pouco mais e se você puder fazer a diferença na prova, sua prova vai ser selecionada. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu conheço e que estão fazendo os concursos públicos. Desde a minha época, eu já pensava assim, porque eu tive uma orientação muito boa na minha época. Eu tive professores que me davam aula, até particular, e sem me cobrar, porque sabia que eu não tinha dinheiro para pagar. Então, assim, eu dou muito valor, sabe, a esse tipo de orientação, porque eu tive acesso na minha época, por exemplo, processo civil. Eu comecei a ler Pontes de Miranda. Eu já tinha, claro, os autores clássicos de concurso. Humberto Teodoro Júnior, que era, né, sempre o nosso professor da época, né? Hoje, claro, tem outros processualistas, tem o ministro Fux, né? Tem o próprio Alexandre Câmara aqui, que é um processualista maravilhoso, e tem outros professores muito bons, mas na minha época a gente tinha outros professores, né? E eu fui orientada, por exemplo, a ler Pontes de Miranda. Uau, nossa! Mas as pessoas falam assim, mas por que Pontes de Miranda? Não, porque Pontes de Miranda, a sua prova vai sobressair a quem nunca leu Pontes de Miranda. Como, de fato, eu comprei em sebo, né? E eu lia lá a literatura recomendada no curso, mas, além disso, eu lia Pontes de Miranda. E fez toda a diferença na minha prova de processo civil. Olha só. Então, se você puder acrescentar alguma coisa a mais no concurso, o examinador vai dar valor. Agora, se você, como 99%, falar o básico, você vai passar, mas a sua nota não vai ser tão diferenciada. E hoje tem a nota de corte, tem uma série de questões. Eu acho que hoje, no concurso público, você tem que se sobressair. E você tem que ter um português muito bom também. Eu acho que o português também faz a diferença. Não adianta você ter um conhecimento altamente teórico e técnico e você escrever errado. Porque você também não vai conseguir passar. Mas eu conheço tudo sobre, por exemplo, na minha época, em constitucional, controle de constitucionalidade e tal. Na minha época, nem se falava em controle de convencionalidade, né? Falava assim, mais no direito constitucional, né, a dogmática constitucional. Hoje você tem que ir para princípios, você tem que entender os direitos humanos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, você tem que entender o que são os direitos humanos das mulheres, você tem que ler as convenções internacionais de proteção à pessoa com deficiência, você tem que ler as convenções internacionais de combate ao racismo, você tem que entender o que é os princípios de hoje, a Carta, que é a minha área em direito internacional hoje, do muito focado nos direitos humanos. Se você não dominar essa literatura internacional, você não vai passar. Em alguns concursos, pelo menos.
Então, você tem que ter um pouco a mais do que a maioria. Que a maioria tem. Eu falo isso, o que eu estou falando aqui, eu falo para o meu filho. Não adianta saber o feijão com arroz. Você tem que saber o feijão com arroz, mas você tem que saber um pouco mais. Na minha época, o Ponte de Miranda foi um exemplo, mas eu fiz isso em todas as matérias. Eu nunca estudei o básico. O básico eu já tinha, porque eu já estudava desde a faculdade, eu já estudava para concurso. Então, eu já dominava o direito penal, o direito civil, o básico. Mas aí, depois, eu fui refinar o meu conhecimento. Eu fui aprofundar o meu conhecimento. Então, você tem que aprofundar o conhecimento em constitucional, você tem que aprofundar o conhecimento em direito penal, você tem que aprofundar o conhecimento em direito civil. Só que você tem que ir além disso aí para você ter um pouquinho mais sobressair num concurso. Estou falando de carreira mais como magistratura, como Procuradoria da República, né? A própria, hoje, carreira que meu filho faz, que é a diplomacia, que é uma carreira internacional. Então, tem que entender o que está acontecendo hoje na atualidade, no mundo, no contexto social, na geopolítica. Quer dizer, hoje, eu acho que para você passar num concurso, você tem que ser uma pessoa antenada. Na minha época, você bastava estudar aquele direito posto ali, a dogmática. Hoje você tem que ir para além da dogmática. Então, tem mais concurso? Tem, mas também aumentou um pouco mais o grau de dificuldade e de preparo. As pessoas estão muito preparadas. Então, hoje eu pego um juiz ou uma juíza preparadíssimo. Eu dou aula para formação inicial. Então, eu tenho tido gratas surpresas de pessoas muito novas, João, assim, 27, 28, 30, 31, extremamente preparadas para assumir a carreira. E isso a gente fica muito feliz, porque eu acho que os cursinhos também, os cursos preparatórios, também estão dando essa base, entendeu? Então, assim, hoje, se eu pudesse dizer para você que está num concurso público, se aprofunde em algumas matérias, claro que absolutamente tudo é difícil, né? Você ter pleno conhecimento de tudo, mas em algumas matérias você tem como se aprofundar e que serão super importantes, sobretudo nesse mundo tão globalizado e tão desigual que a gente vive. A gente vive num país extremamente desigual, e as pessoas que buscam hoje o poder judiciário são pessoas extremamente vulnerabilizadas, são as pessoas negras, são as pessoas mais pobres e periféricas, são as mulheres reclamando da violência doméstica, são as pessoas com deficiência reclamando de discriminação no atendimento à saúde. Então, você tem que ter também um conhecimento muito grande, sabe no quê? Em humanidades. E a formação humanística ajudou nesse processo, né? Inclusão, né? Você tem lá direito da antidiscriminação, né? Enfim, que foi incluído. Muito bom, muito bom. Poxa, muito obrigado. Eu sei que o seu tempo é sempre muito disputado e muito obrigado por ter compartilhado e dado tantas orientações. O último pedido que eu vou fazer é o seguinte: eu sempre peço para os nossos convidados deixarem uma frase que sirva de inspiração. Uma frase, por exemplo, que a pessoa possa botar ali no post-it ou botar na mesa, na geladeira, no computador, e que seja uma frase de fortalecimento. Que frase a senhora escolheria? Nunca desista dos seus objetivos. Boa, ótimo, perfeito. Acho que nunca desista. Nunca desista. Que você nunca desista dos seus objetivos, que você vai conseguir. É questão de tempo. Perfeito, perfeito. Direto e simples, e é isso mesmo. Não desista. Pronto, perfeito. Querida, mais uma vez, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho com grupos que precisam tanto de ajuda, né? Foi assim que a gente se conheceu, né? Através da indígena, né? Que queria ali a carreira da magistratura, e o destino nos aproximou e eu fiquei muito feliz de ver essa sua atuação. Mais uma vez, obrigado, e deixo
para você a última fala e a despedida do público. Pessoal, aquele abraço para vocês. Fiquem com a despedida da desembargadora Adriana. Não, eu só agradeço, João, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu acho que foi uma trajetória que, desde o início, né, focada, como eu falei, no objetivo, né? Eu acho que fica muito mais fácil para nós quando a gente sabe o que quer, né? Que era, no meu caso, concurso público. Então, o foco sempre foi esse, e nunca desista, mesmo cansada, mesmo cansado, achando que não vai conseguir. Não, persista. Levante a cabeça, sacuda a poeira e vai, que você vai conseguir o seu objetivo. Esse é o recado que eu gostaria de passar para todos e todas que estão nos assistindo, e mais uma vez, obrigada por dar a oportunidade de uma jovem indígena do estado, de um dos estados do norte do nosso país, e tem várias querendo, e enquanto eu puder ajudar de alguma forma, eu farei. Eu acho que você fez muito bem. Muito obrigada mais uma vez por ela e por todas as meninas indígenas que desejam ser juízas no nosso país. Não, foi uma honra, e conta com a gente, conta com a nossa parceria nesse processo aí. Gente, Obrigada. Aquele abraço, um beijo para todos vocês, não esqueçam de comentar, curtir, divulgar essa entrevista maravilhosa. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Obrigado. Beijo. Um beijo. Obrigada.